A paz do Senhor. Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava, com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Nessa primeira parte, do versículo 1 ao 6, nós temos a descrição de uma mulher vestida de sol. O sol representa o esplendor, a glória e a influência sobre a vida. A lua debaixo dos seus pés. A Lua é um astro muito importante também, com sua função no universo, e uma delas é estabelecer os tempos, as estações. Essa mulher tinha sobre sua cabeça 12 estrelas, ou um diadema, uma coroa de 12 estrelas. Quem é essa mulher? Nós temos duas linhas de interpretação. Alguns a chamam de Israel, nação judaica, outros a chamam de igreja. O que a gente precisa compreender nessa questão? É Israel? É a igreja? Você tem que compreender que o plano de salvação, ele é um só. Só que ele envolveu duas partes, ele envolveu duas fases. Na primeira parte, a nação judaica é chamada para esse plano, e na segunda parte é a igreja. Se juntarmos, fica um só, um plano dividido em duas fases. Vou tentar simplificar. Quando o ser humano, Adão e Eva, no pecado original, queda, quando eles pecaram no jardim do Éden, fizeram para si roupas de figueira para tapar sua nudez, o próprio Deus faz roupas para eles através de um sacrifício para que pudessem cobrir a sua nudez. Você percebe que Deus continua falando com o ser humano após o pecado. Quando Caim estava prestes a pecar, Deus fala com ele. Deus fala com outras pessoas. Deus chama Abraão posteriormente para dele constituir uma nação. Qual o propósito? Não é apenas Deus ter uma nação predileta. Não. Essa nação tem uma função importantíssima. Qual é? Através da tradição oral, falada, depois escrita, registrada, eles tinham a função de preparar o mundo para a chegada do Messias. Por isso você vê a instituição do sacerdócio, a função dos profetas, a própria monarquia, os juízes, cada tempo com suas funções específicas. Não era apenas defesa de território, não era apenas organização nacional, era através das gerações e da lei. Esse povo deveria preparar a humanidade para a chegada do Messias. Esta é a primeira parte do plano. Qual é a segunda parte do plano? O próprio Jesus Cristo, que iria nascer, falando da linhagem física, da linhagem humana, ele nasceria do povo judeu para que se cumprisse a profecia. Mas após o seu nascimento, então, nós temos a igreja atuante no ministério e com a função de levar o evangelho adiante. Por isso, quando alguém diz assim, essa mulher representa Israel, eu respeito.
Esta mulher representa a igreja, eu respeito. Porque são duas partes de um plano. E isso é muito importante a gente compreender. O que importa é que essa mulher, ela é apresentada com resplendor, por causa do sol, com a lua debaixo dos pés. E na sua coroa ela traz o símbolo do fundamento da sua pregação, que pode ser dentro da linhagem ou dentro da interpretação de que seja Israel, pode ser os 12 filhos de Israel, e dentro da interpretação de que a igreja, os 12 apóstolos. Vamos à frente. Ela estava grávida, ela estava prestes a dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Vamos a outro ponto. Um dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Este dragão, com estes chifres e estas cabeças, representa o domínio que ele tem sobre algo, ou sobre uma parte. 7 chifres, o chifre na Bíblia, ele lembra poder, ele lembra domínio, ele lembra o controle de um território. Interessante que sobre suas cabeças ele tinha 7 diademas. A diadema, a coroa, ela nos lembra o quê? A função de um rei, também o domínio sobre um território. 4. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Daqui nós alimentamos a teoria de que quando Satanás rebelou-se contra Deus, ainda Lúcifer rebelou-se contra Deus, ele traz uma parte consigo, que hoje estão na terra e nós os conhecemos por demônios ou espíritos imundos, mas que na sua origem foram anjos. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Quem é esse filho? É Jesus. Por quê? Ainda que as pessoas não compreendam os fatos, não compreendam o plano redentor, Jesus é o ápice da revelação. Porque Jesus é o Deus visível, que viveu como humano. Com qual propósito? Resgatar a humanidade, perdoar os seus pecados e nos fazer novamente participantes do reino eterno. Porque Jesus vem nos resgatar. Nossa origem é espiritual, lembra de Adão e Eva? Viviam no paraíso, não tinham noção do pecado, depois foram expulsos, agora na terra. Vivem uma vida desafiadora em todos os sentidos, mas o principal problema é a morte espiritual. E Jesus veio resgatar a nossa identidade. Simples assim. Versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem há de reger todas as nações com vara de ferro? Quem é esse filho? É o próprio Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui fala de quando Jesus foi assunto ao céu após ter completado o plano aqui na terra, após a sua morte na cruz, sua ressurreição. Ele retorna para a sua origem, o céu, o trono. E agora? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. Essa mulher representando a igreja, o Israel espiritual, não apenas o nacional. Eu quero que você pegue bem a linha de pensamento. É o Israel espiritual. É a função desse povo. Essa mulher foge para o deserto. No versículo 7, diz assim: e houve batalha no céu. Agora vamos à parte, à esfera celestial. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então houve uma batalha na esfera espiritual, de forma bem simples, entre os anjos de Deus e os anjos
do dragão. Quem é dragão? Satanás, a antiga serpente. E aqui diz que eles não prevaleceram nessa guerra, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles foram lançados, foram destituídos da sua posição. 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o diabo. E Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 10. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Interessante. Diabo significa caluniador, acusador. O diabo constantemente está acusando os cristãos de não cumprir com excelência a sua função. Qual é a nossa principal função? Pregar o evangelho. Independente se as pessoas irão crer ou não, nós somos chamados para pregar, para cumprir a nossa missão. Ele nos acusa dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados. 11. Aqui tem algo interessante. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Aqui fala dos fiéis. Aqui fala daqueles que deram a vida por Cristo, aqueles que rejeitaram os prazeres carnais para cumprir a missão e para viver para Cristo, por Cristo, e pregar o evangelho a ponto de sacrificar as próprias vidas. Olhe para a história. Olhe para a história das pessoas que morreram por causa do evangelho. Começando com os discípulos, começando com a igreja primitiva, quantas pessoas morreram sem merecer? Morreram pelo testemunho de Cristo. Só que interessante que diz assim, ó, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Qual é a função do sangue do Cordeiro? Perdoar pecados, remir, resgatar, nos levar novamente a ter uma reconciliação com Deus, o Pai. 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. No céu existe celebração, alegria pelas coisas espirituais, celestiais, mas também pela vitória do bem que está acontecendo na terra. Mas ele diz assim, enquanto há alegria e celebração no céu, ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? A resposta está aqui, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo aprisiona aqueles que já são seus, que suas mentes estão no total controle de Satanás, ele aprisiona essas pessoas, e contra aqueles que são o povo de Deus, ele afronta, ele luta para nos tirar do caminho e para que o plano não aconteça. Mas ele tem ira, tanto quanto aqueles proclamam o evangelho, quanto aqueles que não compreendem nada das coisas espirituais estão no seu território. Porque enquanto há vida, há esperança. E Satanás quer possuir e roubar a alma dessas pessoas, que após a morte não existe salvação. Não vou nem entrar nas teorias pós-morte. Bem, ele tem pouco tempo. Satanás, o diabo, ele sabe exatamente que o seu tempo é limitado. Por isso ele tem grande fúria contra os humanos, porque nós representamos a glória de Deus e na nossa essência, na nossa formação, nós somos criados para glorificar a Deus. 13. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho homem. Todos os salvos, todos os redimidos, eles sofrerão perseguição. Você que é cristão, você está passando luta, injustiça, calúnia, difamação, um monte de questão. Aí você se pergunta, o que eu fiz? Você não fez nada. É porque você representa o reino eterno. Você representa o reino celestial. E há uma fúria contra a tua vida pelo que você carrega no teu coração. Não é pela tua estrutura física. É pelo que você representa. É pela palavra que você tem no teu coração. É pelo Espírito Santo. É pelo reino celestial. Então não se desespere. É normal. Olha só.
14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar. A águia, ela nos lembra aquela ave que sobrevive nas alturas, que tem visão aguçada. Seu território de caça é enorme. Ela consegue sobreviver e suportar as alturas. Essa mulher, então, ela recebeu asas como que de águia para que voasse para o deserto ao seu lugar. O deserto nos lembra a dificuldade, a escassez, a sobrevivência de dia e de noite, os perigos. E você sabe que a igreja e todos aqueles que representam o reino, eles têm sofrido adversidades em todas as eras. Ainda que na nossa época a gente tenha conforto, todos os que renunciaram ao pecado e servem a Cristo, eles viverão no deserto. Só que nós temos o amparo do Senhor, nós temos a orientação, a força, nós temos o auxílio. Então essa mulher recebeu 2 asas de águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então a serpente agora não pode ver essa mulher e ela sobrevive. Aí a gente olha para a história, tantos que morreram, tantos que sofreram tanta perseguição. A igreja acabou. A igreja, o plano de redenção, não estou falando da igreja, templo, estou falando da redenção do plano que nós temos a função de levar para frente, nunca será destruído, porque é o próprio Deus que idealizou, projetou e está realizando através das gerações. 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para que pela corrente a fizesse arrebatar. Bem, ela não teve alcance. Ela não conseguiu destruir, então ela lança da sua boca. Aqui diz, como um rio, claro que é figura de linguagem, você sempre tem que lembrar disso aqui. Ela lançou atrás da mulher água como um rio, para que esse rio fizesse arrebatar. As águas na Bíblia, a água limpa, ela tem a simbologia de pureza, de igreja. Água suja, rio, quando tenta afogar as pessoas, tenta matar, ela nos lembra os problemas. Sempre que você sonhar com água, com rio, água suja, você já precisa se precaver em oração, porque você passará dificuldades. Então, da boca da serpente, ela lançou esse rio com qual objetivo? Que tragasse, que destruísse a mulher. 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A conclusão é muito lógica. Este ser, Satanás, diabo, foi fazer guerra contra o remanescente da mulher. Todos nós, todos aqueles que vivem para Cristo, somos embaixadores do reino. Nós representamos o reino celestial. Nós teremos guerras constantes. Por isso, tantos ataques. Mas eu encerro dizendo para você o seguinte: permaneça firme, forte e fiel, porque você é um embaixador do reino celestial. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Por causa dele, nós somos herdeiros. Por ele nós vivemos. Pelo seu reino nós sofremos. E nós mantemos no nosso coração a mensagem genuína que é: Jesus salva. Jesus veio para resgatar. Independente dos ataques do maligno e do inimigo, nós prosseguimos com as nossas feridas, sim, mas com o amparo e a direção do Senhor, do Espírito Santo, com a proteção dele e com a missão cumprida. E como é o objetivo de todo cristão, no reino celestial, no segundo nível, estaremos para sempre com o Senhor, e lá não existe Satanás. Satanás foi lançado na terra, como nós aprendemos. Ele age aqui. Lá na esfera espiritual, ele não terá poder, controle, domínio. Lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Continue lutando por você, pela tua fé, e não perca a chama do teu coração.
Não perca o tesouro que é a revelação da palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.